Obrigado, irmão Sullivan. Boa noite, amigos. Podem sentar-se. É bom estar aqui de novo esta noite, sob este teto e entre este bom povo cristão. E esperamos que Deus, esta noite, faça tudo muito mais abundantemente, além daquilo que poderíamos fazer ou pensar. Sabemos que Ele é real. Quantos sentem que foram curados ontem à noite no culto? Oh, isso é ótimo. Esperamos que os demais sejam curados esta noite. E eu acho que ainda temos alguns cartões de oração. Billy me disse que não distribuiu, pois só chamamos alguns daqueles ontem à noite. Pode ser que algumas dessas pessoas sentiram que gostariam de entrar na fila de oração. Ou podemos chamar alguns deles um pouco mais tarde, à noite, para uma fila de discernimento. É isso que é. Não é o discernimento que cura uma pessoa. Apenas a coloca em condições de olhar para cima e aceitar a cura que Jesus já realizou por ela. Entendem? A imposição de mãos é uma coisa muito boa, pois é bíblica, mas não é uma forma gentia de ser curado. Quanto a isto, na Bíblia, houve um judeu que teve sua filha, estava muito enferma para morrer e morreu. E ele disse a Jesus: minha filha já está à beira da morte, mas vem e impõe as mãos nela, e ela ficará boa. Mas quando o romano, o centurião, o gentio, quando o seu servo estava doente, ele disse: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas dize uma palavra. Foi o que comoveu o coração de Jesus. Não teve de impor as mãos nele. Ele só queria ouvir a palavra. Vejam, gosto dessa história, porque aquele romano reconheceu que era um homem com autoridade. E se dizia a um homem: faze isto ou faze aquilo, ele fazia. E ele reconheceu essa mesma autoridade no Senhor Jesus. Pois ele sabia que se dizia a um homem que estava sob seu comando: vai ou vem, ele tinha de obedecê-lo. E ele sabia que todas as enfermidades e doenças estavam sob o controle do Senhor Jesus. Portanto, ele não teve de ir impor as mãos no criado. Apenas dize a palavra, e o meu criado viverá. E maravilhou-se Jesus e disse: não encontrei fé assim em Israel. Assim, espero estar vivo para ver o dia em que nós, americanos, teremos esse tipo de fé. Apenas dize a palavra, Senhor, e meu criado viverá. Oh, será um grande dia. Agora estamos... Às vezes, quando a unção está muito intensa, e às vezes não tenho oportunidade de fazer o apelo ao altar, alguns dos outros irmãos, o irmão Sullivan, ou alguns dos meus nobres irmãos aqui, cuidarão disso. Alguém poderia dizer que só estávamos enfatizando a cura divina. A cura divina é como ir pescar. Você nunca mostra o anzol ao peixe. Você só lhe mostra a isca. E ele morde a isca e é fisgado. Assim é com a cura divina. É atraente, pois ela demonstra e prova que há um Deus que vive e está interessado em você. E quando o incrédulo vê isso, depressa seu olho capta e ele percebe que há um Deus vivo. E então ele está na linha da salvação. Deus pode passar a controlá-lo então e trazê-lo para a margem. Assim, é para isso que serve a cura divina. Apenas... para isso, os rapazes aqui têm algumas das fitas e dos livros e gravações e tal. Eles têm um pequeno negócio próprio do qual cuidam. Nós não
Quanto a mim, só tenho esses livros e alguns deles tenho de comprar, alguns deles que me pertencem, o sermão. Os outros são livros que compro do irmão Lindsay, chamados A História da Minha Vida. E então há o intitulado Um Profeta Visita a África. E creio que 3 ou 4 dos sermões me pertencem. Eles têm aqui, não por dinheiro, só para que se divulgue a mensagem. Isso é o principal. Divulgar a mensagem, pois estamos vivendo numa hora mais tardia do que pensamos. Está no fim da era e a igreja está numa condição terrível. E estamos apenas tentando difundir a luz do sol entre as pessoas. Não para tentar convertê-las a algumas das nossas crenças, mas tentar levá-las a viver mais perto do Senhor Jesus e crer nele. Não atrair membros de uma igreja para outra igreja, mas enviar mais membros a essa igreja é o nosso propósito. Agora, antes de abrirmos a palavra para a mensagem da noite, que é curta, não queremos segurá-los por muito tempo, pois muitos estão vindo de longe da cidade e vocês têm de voltar ao trabalho e vamos esperar até sábado à noite e então segurá-los até tarde. E então, domingo, você só tem de ir à escola dominical às 9h30. Assim, inclinemos a cabeça um momento para uma palavra de oração. Senhor, somos gratos, sobretudo, pela oportunidade de vir e inclinar a cabeça ao Deus vivo. E saber que nos foi prometido por seu Santo Filho, o Senhor Jesus, que podemos receber o que pedimos. Se pedirmos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, seu Filho. E nos foi assegurado que teremos uma entrevista ou uma audiência com Ele se viermos em nome de Jesus. Pois Ele disse, pedi qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele concederá. E temos plena certeza esta noite de que Ele nos ouve e de que nos será concedido o que pedirmos, pois sentimos que é a vontade de Deus que peçamos. Pois Ele disse em certo lugar, nada tendes, porque não pedis, e não pedis, porque não credes. Senhor, o motivo de virmos é porque cremos, e cremos que Tu responderás. Nossas orações não são apenas para serem ouvidas pelos homens, mas cremos que Tu estás ouvindo. E temos certeza de que Tu nos responderás, pois prometeste fazê-lo. Pedimos apenas que seja feita a Tua vontade. Que esta noite, Senhor, todo pecador que está aqui, que não Te conhece como seu Salvador, que esta seja a noite em que se faça ou se diga algo para que eles Te aceitem como seu Salvador. Que aqueles sem o Espírito Santo esta noite, que estão ansiando e esperando por aquela hora, quando as escamas cairão dos seus olhos, e então o desejo do seu coração lhe seja concedido ao Senhor. Que o Espírito Santo esta noite encha cada coração, que haja tal manifestação do Espírito de Deus, que a alma deles fique tão emocionada que toda a dúvida e superstição lhe seja tirada e o Espírito Santo entre na vida deles e o cele no reino de Deus. Concede esta noite, Senhor, que não haja um enfermo em nosso meio quando o culto terminar. Que cada um seja curado. Não nos esquecemos dos que estão nos hospitais e internados e na prisão, que estão profundamente necessitados da Tua misericórdia. Sê com eles, ó Senhor, e que ao sairmos esta noite, digamos como os discípulos, hoje vimos prodígios. E que nosso coração arda em nós ao irmos para nossos lares.
Estamos dependendo de Ti, nosso Salvador, para nos conceder estas coisas conforme a Tua promessa. E a Tua promessa é sempre a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se quiserem abrir esta noite nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, leremos uma porção da Escritura, começando com o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice também, e depois de dar graças, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a sua morte até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, quero ler o meu texto no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Agora, esperem, eu li errado. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, beberá para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu chorei sobre esta Bíblia e tem alguns lugares desbotados nela. Não discernindo o corpo do Senhor. Agora, meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Agora, nosso destino eterno não é totalmente determinado pelo que vemos e ouvimos, mas é determinado pelo discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Paulo não estava discutindo com eles por tomarem a comunhão. A atitude deles estava certa, mas o discernimento deles estava errado. Porque tomar a ceia do Senhor é mandamento do Senhor. Mas tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde estava o erro. Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida. E estes cristãos estavam vivendo qualquer tipo de vida, dando mau exemplo da sua confissão de fé. E Paulo diz que, por causa disto, há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo. O que significa que estão mortos, porque não discerniram o corpo do Senhor. E nós, que nos chamamos de cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos direito. A comunhão é para os que estão vivendo certo, como exemplos do cristianismo.
A pior coisa que existe no mundo é uma pessoa tentar imitar algo. E há tanto disso no mundo hoje. Nós, nesse dia, somos culpados não só do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, como também de tentar fazer algo que o Senhor ordenou, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas não discernindo nada da palavra de Deus. Devemos ter discernimento em tudo o que fazemos. Deve ser medido pela palavra de Deus. Tudo o que os cristãos fazem e dizem deve ser medido pela palavra de Deus. Hoje, as pessoas mudaram bastante. E, às vezes, elas dão mais crédito ao que a igreja diz do que ao que a palavra diz. Elas creem, então, que a igreja tem mais direito de discernir nosso gosto do que a palavra de Deus. Por exemplo, a igreja pode dizer assim: os dias dos milagres já passaram. E muitas pessoas crerão, pois acham que a igreja sabe mais sobre ela do que o Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. Jesus disse certa vez que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou entender. E, em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que nasça de novo. Pessoas que vêm e nos dizem que aqueles que aceitaram a experiência do batismo do Espírito Santo, que são fanáticos, ou que são algum nome ímpio que o diabo pôs na igreja para chamá-los de santos roladores. Prego no mundo inteiro e ainda não vi um santo rolador. É um nome que o diabo pôs na igreja do Deus vivo. Às vezes, as pessoas não têm o discernimento certo. Elas têm medo disso. Não sabem que nosso Senhor foi publicamente declarado insano? Os fariseus, a igreja de nível elevado, disseram: esse homem está fora de si. Ele tem demônio e é louco. E a palavra louco significa estar demente. E se o chamaram de louco, quanto mais chamarão seus discípulos? Paulo disse a Agripa, conforme o caminho que chamam de heresia, loucura, é assim que adoro ao Deus de nossos pais. Estou tão feliz esta noite por dar as mãos a Ele, conforme o caminho que chamam de fanatismo para a igreja moderna. É assim que adoro a Deus. Eles os chamavam de hereges porque não discerniam corretamente o corpo do Senhor. Isto é, a igreja do Deus vivo. E a igreja esta noite é chamada de louca, porque as pessoas não têm o discernimento. Se alguém nasce de novo e você me disser que nasceu de novo e não crê que a cura divina é promessa de Deus,
e não crê que o batismo do Espírito Santo é para as pessoas hoje, então terei de dizer que seu nascimento foi do Espírito errado. Pois o Espírito Santo disse que esta promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vocês estão aceitando isso por concepção intelectual. As pessoas estão aceitando a palavra de outra pessoa quanto a isso e não têm o discernimento. Não conseguem discernir entre o certo e o errado. Estou pensando hoje que muitos de nós, gigantes intelectuais, não nós, mas muitos gigantes intelectuais, o povo de Deus nunca foi de grandes intelectuais. A Bíblia disse que os filhos das trevas são mais sábios neste mundo do que os filhos da luz. Deus comparou seu povo a ovelhas. Eles não são espertos e inteligentes. Ele os mantém do jeito que são para poder guiá-los. Se tentar usar seu próprio pensamento intelectual, você então exclui Deus de imediato. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas é um grande dia intelectual em que vivemos. Aqui, meses atrás, vocês leram no jornal. Em Nova York tiveram um julgamento e 2 pequenos pregadores que se sentiram guiados pelo Senhor algum tempo atrás. Homens simples como eu, que mal conheciam seu ABC. E o Senhor os guiou até a rua Bowery e compraram um certo edifício. E lá estavam pregando o Evangelho a seus irmãos caídos. Uma grande firma veio comprá-lo. E todos venderam, menos estes pequenos pregadores. Eles tinham uma revelação de que o Senhor queria que ficassem lá. Então, seguraram sua propriedade e as autoridades os levaram ao tribunal e mandaram buscar um dos grandes gigantes intelectuais, o advogado Greenwald. E ele fez aqueles homens simples se sentirem envergonhados de si mesmos. Ele colocou suas palavras tão corretamente e com tanta instrução, e de tal modo que aqueles homens simples não souberam como lhe responder, pois ele era um gigante intelectual, um dos melhores advogados que havia em Nova York. E deixaram os pequenos homens tão confusos que não souberam o que dizer. Por fim, ele gritou e disse: "O que vocês dizem a seu favor?" E um dos pequenos pregadores se levantou e segurou as mãos do outro e disse: "Senhor, a única coisa que sabemos é que o Senhor nos disse para comprar o edifício." E o advogado Greenwald disse: "Aqui, pare com isso. Não queremos nenhum senhor neste caso." Umas 2 semanas depois, um avião tentou passar por baixo da ponte e mergulhou nas águas geladas. E ali, o advogado Greenwald, caído na água, lutando e morrendo. Pergunto-me se ele queria Deus naquela cena. Qual foi o problema? Ele não tinha discernido o corpo do Senhor, pois aqueles pequenos pregadores estavam ungidos pelo Espírito Santo e tinham a vontade de Deus. Não precisamos ser gigantes intelectuais. Precisamos ser humildes servos do Senhor e discernir seu corpo. E toda a sua esperteza, e sua astúcia, e sua instrução, sabem, a Bíblia disse: "Melhor te fora que te pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e te afogasses nas profundezas do mar, do que fazeres tropeçar o meu ungido."
Ora, suponho que ele teve muito tempo para pensar em chamar o Senhor em cena, mas não discerniu o corpo do Senhor. Às vezes, me pergunto se nós, americanos intelectuais, temos discernimento suficiente para discernir o certo do errado. Especialmente os tribunais juvenis provam que não temos discernimento para discernir o certo e o errado para nossos filhos. E parecem ter a resposta de um bom psicólogo. Por exemplo, assim, se Júnior chega ao pai e bate os pezinhos no chão e grita e balança a cabeça e diz: "Pai, não me importa o que você diga, quero um carro turbinado." Isso é típico dos Estados Unidos. E o pai diz: "Muito bem, Júnior, eu o comprarei para você." Você poderia dizer àquele pai: "Por que fez isso?" "Oh, eu o amo." Lembre-se, papai, Júnior vai crescer e se tornar um homem algum dia, e casar e ter uma família. Deus ajude a esposa que vive com um rapaz que foi criado assim, fazendo tudo do jeito que quer. Não consegue discernir o certo do errado. Isso não é amor, é pura ignorância. A Bíblia está certa. Não faça uso da vara e você estragará seu filho. A pequena Fanny vem até a mãe e diz que irá ao rock and roll. A mãe lhe diz que ela não pode ir, mas, "Oh, mãe, você é cruel comigo." Claro, você ama Fanny e a deixa ir. Ela entra naquele bando de arruaceiros. Com toda essa bobagem, volta e franze seus lábios pintados e lhe conta uma mentira que não há mal nisso. Deus tenha misericórdia do homem que se casar com algo assim como esposa. Discernindo o certo do errado, não conseguimos discernir os nossos. Às vezes, me pergunto se podemos discernir o certo do errado para nosso próprio corpo, especialmente o corpo do Senhor. Não discernimos o certo do errado do nosso próprio corpo. Dia após dia e semana após semana, mês após mês e ano após ano, os cientistas trabalham nos laboratórios e publicam grandes estudos e tudo mais. E anúncios. E advertem as pessoas. Câncer nos maços. Homens, 270 e tantos mil americanos morrerão este ano por fumarem cigarro. E vocês continuam fumando. Não conseguem discernir nem nosso próprio corpo. Quanto menos discernir o Espírito Santo e o corpo do Senhor. Viram aquele artigo outro dia que esta ciência publicou toda a sua pesquisa? Ele disse: cigarros não só causam câncer, como também você tem 50% a mais de chance de contrair qualquer outra coisa. E vocês continuam fumando. Uma mulher se encontrou comigo algum tempo atrás, quando falei o mais duro que pude. Ela era fumante habitual. E ela disse, colocou seu bilhetinho no meu bolso, disse, leia quando chegar em casa. Eu disse, obrigado, vou ler agora. E eu peguei e comecei a ler. Ela disse, não é educado um ministro no púlpito falar contra fumar. Você não tem nada a ver com isso. Eu disse, é meu dever falar contra qualquer coisa que esteja errada. Deus ajude o pregador que não tem suficiente discernimento do certo de qualquer coisa que esteja errada. Um pregador que não consegue discernir a necessidade do seu povo pelo Espírito Santo. Deus disse, este corpo é templo do Espírito Santo. Se o corrompes, eu o destruirei. Devemos pregar contra isso.
O problema é que temos pregadores fumantes demais. Esse é o problema. E têm medo de dizê-lo em sua congregação, pois sabem que também são culpados. Discernindo bem, manejando bem, uísque, álcool. Ora, dizem, é prejudicial. Em toda a tela da sua televisão, em todos os outdoors, em seu jornal. Há grandes latas de cerveja com lindas moças bebendo. Mostram-lhes quando elas começam. Olhem para elas um pouco mais adiante. Enche a mente delas de toxina venenosa. O aumento de insanidade é terrível. Causa imoralidade entre os jovens. E até as igrejas hoje, muitas delas, estão pregando e praticando beber moderadamente. Vocês sabem que essa é a verdade. Dizendo aos seus jovens em casa e aos pais, deixem seus filhos beber. Eles vão beber de qualquer modo, então ensine-os a beber moderadamente. A Bíblia condena isso. Não está certo. Deus ajude um homem sem esse discernimento ou uma igreja que não pode discernir o certo do errado. Oh, é um dia terrível em que vivemos discernindo o corpo do Senhor. Em nossas igrejas e entre o povo da nossa igreja hoje, também é uma vergonha como nossas mulheres estão agindo. Muitas usando roupas imorais. Esses shortinhos. É tão pecaminoso. Uma senhora me disse, e muitos me disseram, Billy, melhor você parar de falar sobre isso. Não, senhor, talvez eu tenha de pregar os pilares, mas vou dizer a verdade. Isso mesmo, isso mesmo. É a verdade. Obrigado. É errado e é pecaminoso. Houve uma senhora que me disse, ela disse, não uso shorts, uso calça comprida. Eu disse, é pior. A Bíblia disse, a abominação é para Deus a mulher usar roupa de homem. É a verdade. E então, o álibi é, não fazem mais roupas além dessas, mas ainda fabricam máquinas de costura e vendem tecido. Uma mulher que se veste assim será culpada de adultério no dia do juízo. Você pode ser pura como um lírio para com seu marido ou namorado, mas Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, talvez, de fato, você não tenha feito nada de errado. Mas, quando se vestiu assim, você se apresentou ao homem, ele terá de responder por cometer adultério, e a culpa é sua. E a igreja está permitindo isso, não discernindo o corpo do Senhor. Que triste! Cortando o cabelo delas. A Bíblia disse que uma mulher que corta o cabelo, seu marido tem direito de lhe dar o divórcio, porque ela é infiel. Ele disse que ela desonra a cabeça. Está certo? E o homem é a cabeça da mulher. Sei que é duro, mas precisamos de discernimento. Precisamos discernir pela palavra. A palavra está certa. Requer-se a palavra. A palavra de Deus está sempre certa. Não podemos discernir baseado no que as pessoas pensam, no que os intelectuais nos dizem, no que os psiquiatras nos dizem. Temos de seguir o que Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não discernindo o corpo do Senhor. Há muitos fracos e doentes. Muitos dormem, estão mortos, espiritualmente mortos. A última praga que caiu no Egito foi a morte. A última praga que caiu na igreja
foi morte espiritual. O que precisamos hoje é de um despertar espiritual. Um despertar espiritual para o discernimento. Essas pessoas podem ter feito isso com boas intenções. Aquele homem lá do sul, aquele médico, o outro dia, que deu aquele homem ácido sulfúrico que o matou. Ele tinha boas intenções. Ele achava que estava certo, mas teve pouco discernimento. Ele não discerniu seu remédio. Como a garotinha que estava andando pela rua e achou um gatinho. E ele estava todo molhado e morrendo de frio. E ela o pegou, abriu a porta do forno e o colocou no forno para se aquecer. Suas intenções eram boas, mas seu discernimento era ruim. Ora, não, se não vigiarmos, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. Os comunistas estão vindo sobre nós. O mundo está vindo sobre nós. Nossas igrejas estão divididas. Homens dividindo-se, separando-se, aparentemente não tendo a fé, discutindo por doutrinas insignificantes. Devemos nos unir de braço e coração, e orar, e jejuar, e clamar até Deus enviar de volta o Espírito Santo, para que tenhamos discernimento espiritual. A hora chegou no tempo do fim agora. Estamos nas sombras da vinda do Senhor. E a igreja não consegue discernir isso. Estamos vivendo numa hora mais tardia do que vocês pensam. Se Paulo pudesse ressuscitar dos mortos essa noite em Middletown, isso é que seria um fogo ardente. Eles o prenderiam antes do amanhecer, como um maníaco ou um radical. Aquele homem cheio do Espírito Santo e vendo as coisas acontecendo como estão e sabendo que o tempo está próximo. Haveria reavivamento ou teriam de ir à cadeia para ouvi-lo. Isso mesmo. Agora, Jesus disse, e a Bíblia fala, nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor, haverá grandes sinais e prodígios ocorrendo na terra. E vocês sabem, a igreja está tão morta em teologia e todos os tipos de ensinos e treinamentos e programa educacional a ponto de não conseguir discernir essas coisas. Não disse Jesus à igreja em seu dia, sabeis discernir a face do céu, mas não sabeis discernir os sinais do tempo. Pois se conhecesseis a mim, conheceríeis o meu dia. A hora da libertação da igreja, e não conseguem discernir isso. Estamos tão... Algo está errado. Estou falando da igreja inteira, de todos os que se dizem cristãos. Deus pode começar a se mover e coisas espirituais estarem acontecendo. Pessoas sendo salvas e cheias do Espírito Santo. Muitos milhares que se dizem cristãos se afastarão disso e dirão, isso são santos roladores. Vocês não têm discernimento espiritual, pois tudo o que o Espírito Santo faz está escrito na Bíblia. Julguem tudo pela Escritura. É assim que discernimos, para ver se nosso discernimento está certo. Se a Bíblia disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu creio nela. Se Jesus disse, também fareis o que eu faço, eu creio nela. E se a Bíblia disse que o Espírito Santo é para cada geração, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, não creio que um aperto de mão tome o seu lugar. Creio que é o mesmo Espírito Santo que caiu então, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. O melhor testemunho de que temos o Espírito Santo é quando o nosso espírito testifica com a palavra. Se nos chamamos de cristãos e dizemos que estamos cheios do Espírito e vemos que o batismo do Espírito Santo é derramado sobre os crentes para todas as eras, e nosso espírito nos diz, isso é para outra era, você está errado. Isso mesmo! Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se nosso espírito dissesse, não, ele está morto, ele já se foi, há algo errado. Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. E se nosso espírito se afasta disso, não temos o Espírito Santo.
Pois o Espírito Santo dirá amém a cada palavra que ele escreveu. Agora, o conhecimento intelectual o afastará dela, mas o Espírito Santo dirá amém à sua própria palavra. Ele sem dúvida dirá. E ele está procurando, indo atrás e tentando achar alguém em quem possa se colocar. Ele anseia achar. Não pensem que podem esgotar a bondade dele. Poderiam imaginar um peixinho de 1 centímetro de comprimento no meio do Oceano Pacífico, dizendo, melhor eu beber com moderação desta água. Posso ficar sem. Seria tanta tolice quanto você tentar pensar que poderia esgotar a bondade de Deus. Pedi abundantemente para que as vossas alegrias se cumpram. Creia em Deus para qualquer coisa que Ele prometeu. É sua. Os profetas do Antigo Testamento, Daniel e os outros, disseram nos últimos dias que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Isso é uma promessa. Quando o intelectual olhar para as proezas, ele dirá, isso é psicologia, é telepatia mental, é obra do diabo. Mas o Espírito Santo responderá, amém, é verdade. O discernimento correto. Eles o prometeram. Jesus prometeu isso. Jesus disse, também fareis as obras que eu faço, ainda maiores do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Paulo prometeu que, nos últimos dias, pelo Espírito Santo, que a igreja apostataria, milhões deles. Virá uma apostasia, porque os homens serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, sem o discernimento correto. Ou vocês dizem são os comunistas. São os cristãos só de nome. Notem o próximo versículo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sem discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual e o Espírito Santo está sobre você, você tem discernimento espiritual. Ele diz amém a toda promessa de Deus. Paulo disse que esses dias existiriam. Nós os temos, estão aqui. Estão sobre nós. E o olhamos, e o vemos, ouvimos isso de toda parte. E o que fazemos? Isso deve nos unir. A Bíblia disse, congregando-nos, e tanto mais, quanto veres que se vai aproximando aquele dia. Deveria haver um reavivamento após o outro, e fogueiras da glória de Deus feitas em cada igreja e em cada lugar. Uma grande reunião, onde todas as igrejas, com um coração e concordemente, se congregassem. E esquecessem sua teologia feita pelo homem, e clamassem a Deus por poder espiritual e discernimento espiritual. Essa é a hora de que precisamos. Posso dizer isto, que Jesus nos deu o dia, como toquei nisso ontem à noite, para conhecer o tempo do fim. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, será que o espírito de vocês discerne certo? Como aconteceu nos dias de Ló? Lembrem-se, Ló era um tipo dos Estados Unidos. Provou isso. Qual foi o pecado de Sodoma? Foi perversão. E este nosso país americano, as mulheres se degradaram tanto que as fontes naturais dos homens foram pervertidas. Estive em Los Angeles há algumas semanas nos Homens e Negócios Cristãos e peguei um dos seus notáveis jornais e vi que um dos analistas disse que a perversão e o homossexualismo aumentaram 20% em relação ao ano passado. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. A polícia e os homicídios e tudo isso estão aumentando o tempo todo. Rapazes que se apartam, vivendo juntos como marido e mulher. Mulheres vivendo do mesmo jeito. Perverteram suas mentes imundas, porque não têm discernimento espiritual. Tudo é luxúria e imundície. E não conseguem se satisfazer nem mesmo um com o outro. Eles nem se casam. Apenas assumem e saem até ficarem pervertidos. Jesus disse que seria assim nos últimos dias. E aqui está.
E vocês também se lembram disso nos dias de Sodoma. Qualquer um, vocês, ministros e estudantes da Bíblia, creio que concordariam com isso. O Dr. Scofield e muitos outros concordam. Quase todos os professores, Charles Fuller e tal, dos grandes eruditos da Terra, que Abraão representava o Espírito, a igreja espiritual. Ló representava a igreja carnal ou natural. Ele estava em Sodoma, em pecado. Ainda assim tinha justiça nele, mas estava se misturando com isso. E lembrem-se, houve 2 pregadores intelectuais que foram pregar em Sodoma. Não fizeram milagre, só os cegaram. E a pregação da cruz cega o incrédulo. É o que as grandes reuniões de Billy Graham e dos demais têm feito. Faz com que piorem. Quando, semanas atrás, Billy Graham mencionou, vocês ouviram, que quando ele andava pela Inglaterra e teve de retirar sua esposa dos parques, onde ele teve um grande reavivamento porque homens e mulheres estavam cometendo atos sexuais abertamente em público, onde ele fez o reavivamento. De que adianta? Não um intelectual. Será necessário fazer descer a ira de Deus e fogo santo do céu para chegar a trazer uma diferença ao mundo, e não haverá. As pessoas estão esperando vir algo grandioso, e vocês estão no final do que já veio. Os últimos sinais foram dados à igreja gentia. Os judeus o terão depois que a igreja for arrebatada, mas estamos no fim da era gentia. Agora, encerrando, posso dizer isto. Notaram que tipo de pessoa ficou atrás para falar com a igreja espiritual? Sentou-se de costas para a tenda, e ele, sendo desconhecido, ele disse, onde está tua mulher, Sara? E disse, ela está na tenda. Disse, vou visitar-te, Abraão, conforme a promessa que te dou. E ele, Sara, dentro, riu-se consigo. E o anjo disse, por que se riu ela? Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora entendem? Entendem por que um ministério como este só pode ir a pessoas do Evangelho pleno? Estão vendo aonde chegou? Criei-me em uma igreja batista e fui ordenado pregador batista missionário. Mas quando algo tocou meu coração, tive discernimento de que essa era a palavra de Deus. E ele a manifestou. Disseram-me, você será um santo rolador, Billy. Ninguém dará ouvidos a tal coisa como essa. Eu disse, se Deus a enviou, Deus prometeu em sua Bíblia, ele terá alguém para ouvi-la. Isso mesmo. Vamos discernir o corpo do Senhor, discernir os tempos em que vivemos. Morreremos espiritualmente se não fizermos isso. E se isto é verdade, e o Espírito Santo está conosco, e temos o último sinal da vinda do Senhor, pouco antes dele vir, lembrem-se, aquilo foi pouco antes de Sodoma ser queimada, horas antes de ser queimada. Creio que hoje muitos... Vocês ouviram o que Khrushchev disse outro dia aos americanos. Vocês leram em seus jornais. Aqui está a declaração dele. Se tem discernimento natural, vocês entenderão. Ele disse, se há um Deus, ele vai varrer o templo e limpá-lo com vocês, cambistas capitalistas. Vocês veem o que isso significa, não veem? E ele está certo. Um pagão, um demônio, um impostor assim, tem de fazer ameaças. Eles ainda ficam dormindo, pecando, bebendo, simplesmente ignorando, pois não tem discernimento espiritual do corpo do Senhor. O dia em que vivemos. Irmão e irmã, a vocês, meus amados, não estou tentando ser parcial. Só estou lhes dizendo a verdade. Sou responsável somente pela Bíblia. E estou lhes dizendo, se creem que sou profeta dele, ou servo dele, creiam que estou lhes dizendo a verdade. O fim está próximo. Quão perto eu não sei, e ninguém mais sabe. Mas sei que estamos vivendo nas sombras da sua vinda.
Não estão vendo essas ameaças? Vocês veem o que eles têm. A nação está tentando esquecer disso, bebendo, rindo. Não se pode fazê-lo. Estão fazendo isso para evitarem receber o discernimento espiritual que Deus pode lhes mostrar. A escritura na parede. Sabemos que está lá. Você pode abafar isso com piadas em Hollywood e televisão, ou ficar em casa e depreciar isso se quiser. Mas um verdadeiro homem ou mulher, nascido de novo, que tem discernimento do Espírito Santo, achará seu lugar na igreja, adorando e clamando e fazendo tudo o que está em sua vida para tentar trazer pecadores. Certamente. Se é Deus, você deve colocar seu coração nisso. Se tem discernimento, trabalhar. Não basta ir e dizer, sim, eu creio, isso é verdade, isso é bom, amém. Ir para casa, vá trabalhar. Você tem discernimento. Trabalhe enquanto há luz, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Trabalhe enquanto temos uma porta aberta. Trabalhe enquanto podemos ter reuniões como esta. Vamos trazer nossos entes queridos, trazê-los para o Evangelho. Vamos buscar nossos amigos, nossos vizinhos. Deus morreu por essas pessoas e devemos nos preocupar o suficiente com elas para trabalhar até nossas mãos sangrarem. Iremos vazios se não o fizermos. Como a mocinha aqui em Kentucky que morreu recentemente lá nas montanhas. Havia umas 8 crianças. Uma mocinha com idade intermediária em relação a eles, de uns 12 anos. Suas irmãs e irmãos eram tão preguiçosos que não faziam nada. E sua mãe jazia, morrendo com a horrível doença da tuberculose. E a mocinha esfregava o chão, cozinhava, lavava, cuidava da mãe. Enquanto os demais vadiavam, brincavam e iam nadar. Por fim, sua mãe morreu. E então a mocinha teve de continuar, porque nenhum deles trabalhava. E ela trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, até por fim contrair a temida doença por desnutrição e não tendo o suficiente para comer e tal. O corpo da mocinha sucumbiu. Ela estava morrendo. Uma professora de escola dominical foi até ela e disse, você é cristã? Ela disse, sim, sou. Disse, a que denominação pertence? Ela disse, não pertenço a nenhuma denominação. Disse, então diga-me, como é que vai se encontrar com Jesus? O que vai lhe mostrar? A que igreja pertence? Ela disse, só vou lhe mostrar minhas mãos. Ele entenderá. Acho que é para isso que ele vai olhar, todos nós, quando vemos reuniões como as que estão acontecendo aqui. Ele vai olhar para nossas mãos e ver o que fizemos a respeito. Discernimento espiritual, não discernindo o corpo do Senhor. Oremos. Se essas mãos deveriam estar trabalhando, e você sabe que deveriam estar, não quero levantá-las a Deus e pedir-lhe que santifique essas mãos para seu serviço enquanto oramos? Levante a mão. Senhor, olha para essas mãos, e a minha também, Senhor. Quero ir como um soldado calejado. Não quero ir vazio. Quero pregar até morrer. Quero insistir e implorar, e jejuar e orar, pois sei que as sombras da noite estão caindo, e a hora está próxima. Senhor, abre meus olhos para ver mais sinais da Tua vinda. Faz arder o coração destas pessoas esta noite com as grandes maravilhas que Tu prometeste. Quando vemos a predição do mundo e ouvimos homens pecadores clamarem que vão varrer os capitólios, sabemos que eles têm as bombas lá para fazê-lo. Basta um fanático dispará-las. Tu estás segurando misericordiosamente até aprontares tua igreja. Senhor, o que está aqui esta noite? Apronta-nos, põe nosso coração no serviço, mostra-nos a Tua presença, pois cremos que ressuscitaste dentre os mortos, e nosso espírito discerne que estás aqui. O mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, Tu estás aqui na forma do Espírito Santo, para operar através da Tua igreja, para curar e salvar. Ouve-nos, Senhor, enquanto Te entrego a estas pessoas e a mim.
em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Oh, por sua misericórdia, por sua bondade, sinto-me realmente aliviado. Isso estava no meu coração, eu tinha de dizê-lo. Espero não ter magoado meu amigo metodista, batista ou pentecostal. Se o fiz, não quis magoá-lo. Quero despertá-lo, sacudi-lo um pouco. Estamos no fim, não tendo o discernimento do corpo do Senhor, separando-nos, aparentemente não tendo a fé. Se já houve um tempo em que precisamos de cada um de vocês, é agora! Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Deus precisa de nós. Vamos unir nosso coração e esforços. Não pensemos que porque somos nazarenos, peregrinos da santidade, católicos, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que somos, sejamos cristãos. Vamos discernir o corpo do Senhor e estender o braço, mesmo ao mais vil dos pecadores, e trazê-lo ao aprisco. É minha humilde oração. Aquele anjo de Deus que veio a Sodoma, ele foi prometido. Lembrem-se, aquele mesmo anjo veio. Qualquer um sabe que aquele era Deus. Não era aquele corpo, pois o corpo era pó. Falei isso a alguém não faz muito, que aquele era Deus, eu disse. Ele disse, um ministro disse, oh, agora, irmão Branham, não crê que aquele homem era Deus? Eu disse, ele era Deus. Abraão disse que era. Ele o chamou de Elohim. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele e 2 anjos. Ele disse, bem, o irmão acha que ele viveu num corpo? Eu disse, é tão fácil. Somos feitos de 16 elementos, petróleo, luz cósmica e cálcio, potássio e tal. Deus apenas juntou um punhado para si, disse, entra aí, Gabriel. Entra aí, Miguel. E soprou um para si. Disse, ouvi dizer que Sodoma está quase madura. Vamos descer e ver. Vamos descer nós mesmos. Abraão tem pregado e outros têm pregado. Nós mesmos vamos ver. E aonde foram? Ao eleito. Este se sentou atrás, conversou com Abraão e Abraão o chamou de Elohim. Notem esse S maiúsculo e vejam se não está certo. O Senhor Deus Jeová estava num corpo de carne. Vocês não compreendem o que Deus é. Deus pode simplesmente fazer... Estou feliz por conhecer esse Deus. Um dia destes eu talvez não seja nada além de cinzas vulcânicas. Mas Ele falará e voltarei à vida. Ele é Deus. Minha esposa disse, não faz muito, disse, Billy, você está quase careca. Eu disse, não perdi nenhum deles. Ela disse, onde estão? Eu disse, diga-me onde estavam antes de eu recebê-los, eu lhe direi onde eles estão me esperando. Está certo. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O Deus do céu, o qual controla todas as coisas, dirá, William Branham, ou tal, sai para fora. E virei em sua semelhança. Aleluia! Esse mesmo Deus, pelo Espírito Santo, está habitando entre nós esta noite, na glória Shekinah, provando-se pelos mesmos sinais naturais que Ele fez. Se uma videira dá uvas hoje, dará uvas amanhã. Se for uma videira, sempre terá uvas. Nós nunca entraremos pelo intelecto. Teremos de entrar pelo Espírito Santo, pois esse é o único tipo de Espírito que a Igreja do Espírito Santo carrega. Os frutos do Espírito, a vida de Cristo em nós. Esse mesmo anjo está aqui, uma testemunha antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vai à destruição. Agora vejamos. Quantos têm cartão de oração? Levantem a mão. Há 40 ou 50. Quantos não têm cartão de oração? Levantem a mão. Bem, há 3 vezes mais. Muito bem. Sinto-me dirigido a fazer algo. Tomemos os que não têm cartão de oração.
que aqueles com cartão de oração talvez, bem, eles também podem entrar, mas neste discernimento queremos apenas aqueles sem cartão de oração. Levantem as mãos de novo os que estão doentes e não têm cartão de oração, para que eu tenha noção de quem vocês são. Muito bem. Aqui está um confronto. Vocês creem que eu lhes disse a verdade? Creem que têm discernimento espiritual para saber que isto é a verdade? Não temos de subir aqui. Não sou curador. Sou homem. Sou seu irmão. Cristo é seu curador, se puderem reconhecer que Ele está aqui. Agora, quanto a curá-los, se Ele estivesse aqui mesmo com este terno, Ele não poderia curá-los, pois já curou. Ele só poderia provar que Ele era o Cristo. Como vocês saberiam? Pelo fruto do Espírito. Vocês o conhecem. Que tipo de vida ele viveu? O que ele fez quando esteve aqui para provar que era o Messias? Quando lhes foi mostrado a Pedro e João, ou Pedro e Natanael e os demais, dizendo-lhes que eles eram, de onde vieram, esse foi o sinal dele aos judeus. Esse foi o encerramento da era deles. Havia outro tipo de pessoas esperando que ele viesse, que eram os samaritanos, que são meio judeus e meio gentios. Ele contou a mulher junto ao poço sobre os pecados dela, e ela reconheceu que era o sinal do Messias. Ela disse, sabemos que o Messias nos anunciará estas coisas, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou. Agora, ele não foi aos gentios, foi? Pois os gentios não esperavam por ele. E quantos creem que Deus é infinito? Claro, ele é infinito, então ele não pode dizer uma coisa ou fazer uma coisa aqui, fazer algo aqui e ser justo. Ele tem de fazer o mesmo. Se tem um plano melhor, então ele deveria tê-lo feito da primeira vez, quando Deus é chamado à cena para qualquer coisa e o julgamento que ele faz ali. Se um pecador alguma vez clamou a Deus e Deus o salvou pelos méritos da sua fé, ele tem de salvar o próximo pecador e o próximo pecador e o próximo pecador. Ele tem de fazê-lo no mesmo tempo, ou errou quando salvou o primeiro pecador. Tem de fazer o mesmo pela cura. Ele já terminou esse trabalho. Só que você tem de reconhecer isso. Ele não é um mito. Ele não é um Deus histórico. Ele é um Deus presente. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, agora mesmo. Vocês creem que Ele está aqui? Discerniriam isso? Quero virar as costas para esta audiência. Vou orar. O Espírito Santo provará o que eu disse esta noite, o encerramento desta mensagem, que os mesmos sinais que Jesus disse, que foram dados a Sodoma, serão dados a esta geração. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então discernam que Espírito está aqui. Quais foram, de novo, que estão enfermos e não têm cartão de oração? Queremos atender os cartões de oração. Vamos orar por todos eles. Agora, não posso lhes dizer quem é quem. Deus sabe. Primeiro, só quero achar alguém que o Espírito Santo... Cada um de vocês agora comece a orar e dizer, Senhor, tem misericórdia agora de mim e ajuda-me. E veja se ele fará como disse que faria. Eu só fico atento ao sinal dele. Quantos sabem que Jesus hoje é uma coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel? Vim de Deus e vou para Deus. Foi o que ele disse. E quando Paulo se encontrou com ele a caminho de Damasco, o que ele era? A grande luz, a coluna de fogo. Ele é o mesmo hoje, o Espírito Santo de Deus. O corpo de Jesus está assentado à destra de Deus, em seu trono no céu. Mas seu Espírito está aqui na terra, completando e terminando sua obra. E aquele mesmo Espírito que viveu no corpo de Jesus Cristo foi o mesmo Espírito que esteve naquele anjo que foi a Sodoma e Gomorra. Vocês creem? O mesmo que seguiu os filhos de Israel, o mesmo Deus. Jesus disse, eu sou aquela rocha que estava no deserto. Vossos pais comeram maná e morreram. E eu sou o pão da vida que veio de Deus do céu. Eu sou esse pão. Eu sou aquela rocha. Ora, tu dizes que viste Abraão e não tens mais de 50 anos. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi o eu sou? Aquela luz ardente que estava na sarça que falou com Moisés. That's a statement, isn't it? I challenge that.
Ele é o mesmo Jesus esta noite. É uma afirmação e tanto, não é? Eu desafio isso. Desafio qualquer crente a crer nisso. Essa senhorinha sentada aí com uma coisinha branca no chapéu, a senhora tem cartão de oração? A senhora está doente? Somos desconhecidos um do outro? Deus conhece nós dois. Há uma luz sobre a mulher, se puderem vê-la, circulando bem acima dela. Ela estava orando, está certo? Não, a senhora não tem chance de vir aqui, mas estava orando, pois vejo que logo abaixo disso há uma sombra escura. É a morte. A mulher está sombreada para a morte. Ela tem câncer. A senhora crê que Deus pode curá-la? Câncer de mama. E vejo um médico olhando para ele. Ele diz que tentará operar. E a senhora está prestes a fazer uma operação. E a vejo sair de uma plataforma ou algo assim. A senhora é pregadora, uma mulher pregadora. É assim diz o Senhor. Está certo, senhora? O que ele disse estava certo? Fique de pé se estiver certo. Agora vocês creem, podem discernir que esse é o mesmo Jesus que tocou. A mulher tocou a roupa dele, não a mim, ele. Não conheço a mulher, ela não me conhece. Deus conhece nós dois. Deus a abençoe, irmã. Vejo uma mulher numa visão. Ela está orando. É uma jovem, sentada bem aqui. Há algo sobre um bebê. Ela está querendo... Não, ela teve um bebê. Não, foi um aborto espontâneo. É o que ocorreu, um bebê morto. Ela é de Kentucky e seu nome é Martin. Onde a senhora está, senhora Martin? Sim, de vestido amarelo. É verdade. É a senhora? Fique de pé se é assim. Não conheço a mulher, mas Deus a conhece. E lá está ela. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Logo atrás dela está uma senhora. Ela tem hemorroidas. Ela tem problema no lado direito. Uma mulher meio corpulenta, de vestido que parece preto. A senhora tem cartão de oração, senhora? Não tem? A senhora não precisa. A senhora crê que teve fé para tocar algo? A senhora não me tocou, a senhora tocou nele. Muito bem, então levante a mão com o seu lenço nela e aceite sua cura. Vá para casa e sare, em nome de Jesus Cristo. Olhem aqui. Ali está uma senhorinha aqui atrás, de vestido xadrez. Ela está de cabeça inclinada, está orando por seu pai. Ele tem problema de fígado. A irmã crê que o Senhor o curará, irmã? Crê? Então a irmã pode ter isso. A senhora foi muito gentil com ela em lhe dizer que era ela. O motivo da senhora ter dito isso foi porque o Espírito Santo também se moveu bem aí sobre a senhora. Isso mesmo. A senhora tem cartão de oração? Não tem? Não precisa de um. A senhora está orando por uma mãe e está pensando em trazê-la à igreja amanhã à noite. Isso mesmo. Não precisa trazer. Imponha as mãos nela e invoque o nome do Senhor Jesus. Ela ficará boa se a senhora crer. Eu desafio a fé de vocês. Quem mais não tem cartão de oração e quer crer? O irmão, sentado aqui na frente. Crê que sou profeta de Deus? Um profeta é um mensageiro a uma era. O irmão crê que tem uma mensagem de Deus? Crê? Eu não o conheço, mas Deus o conhece. Se Deus me contar seus problemas, aceitará isso como sua cura? Crerá que é dele? O irmão pode discernir isso então? Se seu espírito puder tocá-lo agora, enquanto eu estou falando com o irmão, então aceitará sua cura? Aceitará? É seu peito, tecido cicatrizado. E além disso, o irmão é pregador. Isso mesmo. É assim diz o Senhor. Creiam em Deus. Vou virar as costas. Orem. Vejam se ele é o mesmo anjo. Vejam se é o mesmo Deus que prometeu quando estava de costas para a tenda. Orem.
alguns de vocês, para que o Senhor Deus, o qual enviou seu anjo e provou que Sodoma estava o fim estava próximo. Ó Senhor Deus, envia teu anjo esta noite e dá o mesmo discernimento, pois é uma promessa do teu filho. E que assim seja. Uma mulher está diante de mim e está sofrendo de catarro na cabeça. Ela está atrás, nesta direção, pois a sinto puxando sua fé. O nome dela é Senhorita Wiley. Onde está? Vejamos. Aqui atrás, em algum lugar. Seja o que for que a senhorita... Ali, isso é verdade, senhorita? Muito bem, vá para casa e sare. Tenham fé em Deus. Alguns dos demais orem em algum lugar. Que seja conhecido, ó Senhor, que Tu és Deus. Há uma mulher diante de mim que está orando na audiência e tem complicações. Ela está usando um vestido xadrez vermelho e branco. O nome dela é Senhora Lake. Onde está a Senhora Lake? Fique de pé em qualquer lugar. Deus a abençoe. Vá para casa e sare. Sua fé a salvou. Esse é o mesmo Jesus. É o mesmo anjo. Vocês têm discernimento? Discernam o corpo do Senhor. Vocês creem que estou lhes dizendo a verdade? Vocês creem que Cristo está dando testemunho disso? Se creem, levantem as mãos. Quantos crentes que estão aqui farão sinal com as mãos assim? Então creiam em mim como profeta de Deus. Não duvidem nem um pouco. Ponham essas mãos com que estão acenando para Deus sobre alguém perto de vocês e verão a glória de Deus. É tudo que Ele pode fazer. Conseguem discernir o corpo do Senhor? Conseguem discernir que seu Espírito está aqui? Estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, faz Satanás soltar cada crente aqui. Eles estão com as mãos uns sobre os outros e são crentes. Eles estão tendo fé em Deus e creem que Tu o farás. Ó Senhor, Tuas palavras não podem falhar, não mais do que Tuas promessas. E Tuas promessas foram, se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, Satanás, demônio torpe da opressão que derrubou estas pessoas ao pó, conjuro-te, pelo nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que as soltes. Sai delas, em nome de Jesus Cristo. Agora ponham as mãos uns sobre os outros e façam a oração da fé. E quando sentirem o Espírito de Deus, discernam que é a promessa de Deus para vocês. Cada um que pode sentir que o poder de Deus está se movendo em você, fique de pé e aceite sua cura. Eu lhes ordeno em nome de Jesus Cristo, cada um de vocês crentes, que se levantem e aceitem Jesus como seu curador pessoal. Levantem-se vocês nessas cadeiras de rodas, macas, seja onde estiverem. Levantem-se, creiam em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam curados. Estão se levantando das macas e cadeiras de rodas e tudo mais. Muito bem, irmão Sullivan.